Hoje, no quadro Personalidade Esportiva, vamos falar com o atleta do basquete José Geraldo de Castro, conhecido como Zé Geraldo, nascido em São Paulo em 18 de setembro de 1950 e que adotou São José dos Campos como sua cidade, e falará com a gente sobre a sua trajetória no esporte. Boa tarde, José Geraldo, tudo bem? Boa tarde, Cleide. Como que surgiu o basquete na sua vida? Eu sou natural de Presidente Prudente, né, no estado de São Paulo. E no colégio que eu estudava, naquela época, na escola estadual, né, que só tinha escola estadual, nós tínhamos um professor de educação física apaixonado por basquete. Então, aos 12, 13 anos, eu comecei a praticar basquete. E aos 15, eu já fazia parte da equipe adulta da cidade de Prudente e fomos jogar uns jogos regionais em Ourinhos, que é uma cidade a 100 quilômetros de Prudente. E, coincidentemente, o técnico de Ourinhos, né, ele era técnico do infantil do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então, eu acabei me transferindo para São Paulo e comecei a jogar basquete no Corinthians. Joia. E continuando, então, eu fiz parte da maior equipe de basquete que o Brasil já teve, né, na época. Eu acho que eu considero a melhor equipe que o Brasil já teve, com Vlamir, Mauri, Rosa Branco, Biratã, são jogadores bicampeões mundiais, né? E foi uma grande escola para mim. Eu joguei 5 anos no Corinthians nós somos campeão paulista, bicampeões paulistas, fomos campeão sul-americano, fomos terceiro no Mundial de Clubes, né? Eu vou dar uma passada rápida pela minha história de clube. Depois do Corinthians, eu fui para o Palmeiras, né? Também outra equipe muito forte. A bem da verdade, eu dei muita sorte na minha carreira de basquete, porque eu só joguei em time de ponta e com jogadores muito talentosos e os melhores jogadores da minha época. No Palmeiras também eu tive uma passagem de 5 anos. É um time que tinha Guerma, Gonzalez, 2 argentinos, Carioquinha, Gilson, né? E também nós tivemos uma estada vitoriosa no Palmeiras, né? Fomos bicampeões paulistas, somos campeões brasileiros. Depois disso, eu fui para a Franca, né? Franca também, outro timaço, né? Voltando um pouco no Palmeiras nós chegamos a ter uma série de 80 jogos de invencibilidade, né? Com excursões para a Argentina, com vitória sobre uma seleção do Uruguai, e na época o técnico nosso era Vlamir Marques, né? Em Franca também nós tivemos uma passagem muito boa, né? Fomos bicampeões paulistas de novo, fomos campeões sul-americanos e fomos vice-campeões mundiais de clubes, né? E eu acabei vindo para São José. A bem da verdade foi interessante porque São José não me convidou para jogar. A gente passava numa situação financeira muito difícil em Franca. Eu acabei me convidando para vir para São José dos Campos, desde que, lógico, atendessem a algumas reivindicações. E, na época, São José não tinha um time de expressão. Até o pessoal daqui achou meio estranho eu querer vir jogar aqui, pela condição que eu já estava, né? Que eu jogava em clube e era jogador de seleção brasileira. E acabei vindo para São José. Na época tinha aqui um jogador, né, que ele se tornou um dos grandes jogadores do Brasil, que é o Nilo, né? E também aqui em São José nós tivemos uma carreira muito vitoriosa, né, de bicampeões paulistas, campeão brasileiro, né, e vice sul-americano. E depois disso, uma contusão que eu tive em 84, né, muito séria, né, aí eu acabei nesse ano de 84, depois que eu voltei, eu fui jogar no Esporte Clube Sírio, joguei uma temporada, e depois fui jogar em Rio Claro. Então, essa foi a minha carreira de clube, né? Agora, em seleção brasileira, eu joguei 12 anos, né? Eu joguei 2 Olimpíadas, como você já até citou aí, a Olimpíada do México, a Olimpíada de Munique, né? Eu joguei vários sul-americanos, eu joguei 2 pan-americanos, eu joguei 2 mundiais,
E o Brasil detém ainda, da Olimpíada do México, a melhor classificação de uma seleção em Olimpíada desde aquela época. Nós somos quarto colocado, né? Perdemos uma grande chance de terminarmos em terceiro. E a minha carreira na seleção brasileira também foi sempre junto com muitos talentos, né? Eu comecei numa época da antiga geração de Vlamir, Mauri, Rosa Branca, passei pela minha geração, o Marquinhos, o Dodge, Carioquinha, e peguei ainda a geração Marcel e Oscar. Né? Essa fase, né, de clube e de seleção brasileira, ela foi muito gratificante. Eu acho que eu cresci muito e a minha melhor fase como jogador de basquete foi aqui em São José dos Campos. Legal. E falando nisso, você comentou, né, das duas Olimpíadas, né? Como é que foi para você, assim, participar das Olimpíadas? A primeira Olimpíada foi uma coisa assim que demorou muito para eu acreditar, né? Eu tinha foi nessa época, né? Nessa época do ano, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Faziam 3 anos que eu estava em São Paulo jogando, né? Eu fui convocado e acabei ficando entre os dois. Joguei pouco, lógico, até pela inexperiência que essa seleção ainda tinha os remanescentes daquela seleção antiga de Vlamir, Mauri, Rosa Branca, Jatir, Súcar, Menon, uma geração muito forte. E é uma coisa, no começo, assim, encantadora, né? E ainda mais a Olimpíada do México, foi uma Olimpíada muito aberta, né? Um povo acolhedor. É uma sensação muito diferente, né? E naquela época, Cleide, a gente não tinha, era zero de informação, né? A gente não tinha. Hoje você vai a qualquer lugar, você chega lá, parece que você já conhece tudo, né? Tá tudo na sua mão. E naquela época não tinha nada, né? Eu, quando eu cheguei em casa com uma mala, até meu pai não me acompanhava muito, ele falou assim, para onde é que você está indo? Eu falei assim, não, eu estou indo para o México, eu vou participar de uma Olimpíada, né? Então, muito gratificante. E Munique é a mesma coisa, só que Munique a gente já tinha um pouco mais de rodagem, né? Foi em 72, eu já com 22 anos, mas também é a mesma sensação. Eu acho que é tudo aquilo que um atleta almeja, é lógico, defender uma seleção e principalmente participar de uma Olimpíada. Nem que você não jogue muito, não, porque é muito fantástico. Nossa, que ótimo. E além dessa carreira longa como atleta que você citou para a gente, você atuou como técnico também, né? Você pode falar um pouquinho dessa experiência sua para a gente? Posso. Eu tive umas aventuras aí como técnico, né? São José, embora ele esteja agora no basquete de um tempo para cá, ininterrupto, né? O basquete desde 1980, aliás, de 2004, 2005, ele não teve muita interrupção, embora agora parece que o basquete São José não vai disputar o NBB. Mas São José sempre foi de ter basquete e acabar com basquete. Só eu participei 4 vezes disso, né? Eu, quando eu terminei minha carreira, depois que eu joguei em Rio Claro, eu voltei para São José e eu estava como técnico e ainda como jogador. E nós montamos um time no tênis, fomos campeão da Série A2, né, que dá acesso à primeira divisão, mas acabou que a gente não conseguiu recurso, acabou o basquete de novo. E como técnico, eu voltei de novo em 2001, aliás, em 92, na Embraer, que a gente inclusive chegou a ter um time muito forte, né, um time que estava disputando as finais, mas infelizmente foi na época que quando foi eleito o Collor e o primeiro corte que veio foi na Embraer, embora o nosso time não era patrocinado pela Embraer, a gente jogava pela ADC Embraer, mas com aquele corte o time também acabou se dissolvendo. E voltei de novo, para você ver como que eu sou persistente. E voltei de novo em 2001 no tênis, mas aí já numa condição muito difícil. E outra coisa, né? A carreira de técnico, a vida no profissional, no esporte amador em São José, em geral no Brasil, ela é muito instável, né?
você depende de pessoas, não existe assim, uma estrutura que te sustente. Então, a gente precisa de pessoas que estejam envolvidas, que gostem. E chegou uma hora que parece que a única pessoa que gostava e queria fazer basquete em São José era eu. Então, ficou muito difícil. Nossa, que Aí eu ótimo. acabei parando. Né? Nesse meio Nossa. tempo, eu tive uma escolinha de basquete, né? Por 12 anos na Associação Esportiva São José. Ela não tinha assim um objetivo de formar jogador. A gente participava de campeonato, né? Tinha uma liga muito forte aqui no interior, chegamos a disputar campeonato paulista, mas eu acho que o efeito maior da minha escolinha foi com relação à formação daquela criançada. Hoje eu encontro muito deles aí, a maioria todo mundo bem sucedido, sabe? E com muitas lembranças daquela época. Acho que foi o legado maior da minha escolinha. Eu acho que o melhor que a gente pode deixar é isso. Você vê o atleta que você trabalhou com ele, bem sucedido e um ser humano bom, né? Eu acho que todo técnico fica feliz em ver esse resultado, né? Eu acho que quando a gente trabalha no esporte, principalmente quando a gente trabalha com criança, eu tinha alunos de 8, 9 anos, teve gente que ficou comigo lá 8, 9 anos jogando basquete comigo. Eu acho que quando a gente trabalha com isso, o nosso primeiro objetivo tem que ser isso, sabe? O vir a ser jogador profissional, isso aí já é um outro estágio. Aí não depende só de você, né? Aí vai depender muito do atleta, dele querer e tal. Mas eu acho que nessa parte eu fiz, graças a Deus, a minha parte. Eu costumo falar para os meus alunos que essa parte de você ser um bom atleta, você ter um sucesso, é uma consequência, né? Você trabalha a base e a consequência vem com o tempo, né? E eu acho que aí vai depender mesmo de cada um. Com certeza. Eu acho que a gente tem que dar as ferramentas, as condições para eles se desenvolverem e fazer com que eles se desenvolvam. Chega uma hora que aí já, né, já passa a ser um outro tipo de trabalho, o interesse, né, a disposição, a renúncia, né, para vir a ser um atleta. Poxa, Zé Geraldo, eu quero te agradecer, nossa, por você ter feito esse encontro aqui com a gente, né, participar desse quadro, e queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, né, e queria já aproveitar que amanhã é seu aniversário, né, hoje é 17 de setembro, na hora que eu li aqui, eu vi, e eu queria deixar uns parabéns para você, muita Muito prosperidade obrigado. na sua vida e mais sucesso. Aí, se Muito você puder deixar obrigado. uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem que eu queria deixar tem 3 lados. Eu acho que quem puder, quem estiver ouvindo, e a gente ouve sempre falar, eu acho que todas as pessoas não devem deixar de fazer qualquer tipo de esporte. Ou seja, uma caminhada, um andar de bicicleta, uma corridinha, ou qualquer tipo de esporte em si. Mas eu acho que isso aí faz bem para a alma, faz bem para a saúde, né? Faz bem para a gente se socializar, né? Eu acho que é muito importante. Para quem quer ser um profissional de educação física, eu acho que tem que estudar muito e se atualizar sempre, porque o profissional de educação física vai trabalhar com o que há de mais importante na vida do indivíduo, que é a sua saúde, né? Eu acho que isso é muito importante. E para aqueles que, de repente, querem se tornar um atleta de alto rendimento, aí é um risco, porque eu posso falar bem disso, né? Porque eu tive muitas contusões na minha carreira. E você tem que abrir mão da sua vida para se dedicar a isso, né? Não dá para fazer as duas coisas, você querer levar uma vida normal e ser um atleta de alto rendimento. Não combina e não vai dar certo. Eu acho que o esporte, para mim, né, na minha família, meus filhos, é inadmissível a gente viver sem alguma coisa de atividade esportiva. Eu acho que é muito importante, principalmente na época em que nós vivemos. Quero te agradecer, viu? Muito obrigada pela participação, tá bom? Imagine, Cleiton. Um abraço. Imagina, obrigada.